Muito bom dia! Primeiro treino da semana entregue, começando mais um vídeo por aqui, da série Construção pro Sub 3. Hoje, dia 23 de fevereiro, uma segunda-feira. Agora são exatamente 6h48. Pois é, pessoal que mora aí em regiões mais tranquilas de clima, sudeste, sul, não sabe o que é ter que acordar de 4 e pouco da manhã para 5 e pouquinho tá correndo, e esse horário já tá com 10 km na conta, e assim, deve estar... O carro tá marcando 28, mas deve estar ali por volta disso, mas sensação de uns 30 graus já. Sério, hoje tá um diazão incrível por aqui, muito bonito, mas muito quente, juro, eu tô desidratadaço. Mas enfim, começando a semana, hoje 10 quilômetros tranquilos. E uma coisa que eu queria comentar aqui, aproveitando que eu tive essa rodagem leve, é que por muito tempo eu tive uma dúvida do que seria uma rodagem leve. Porque se a gente para analisar, o leve ele pode ser subdividido em vários leves, né? Tem o leve muito leve, que é aquele leve, enfim, arrastando o chinelo que a gente fala, né? Assim, sensação de esforço zero. Tem aquele leve que é o leve confortável, né? Que ele não é muito leve, ao mesmo tempo que também não é o leve firme, né? Que você tá ali tranquilo, mas não é sensação zero de esforço. E tem o leve firme, né? Que se a gente pegasse a zona de ritmo, por exemplo, esse leve firme ele estaria mais ali, né? Já quase numa outra zona, né? No limite mais forte dessa zona. O leve confortável no meio da margem e o leve muito leve ali no limite mais superior. O treino de hoje, pessoal, na minha percepção, ficou no leve confortável, tá? Que inclusive bate ali com a minha margem de ritmo mesmo. Hoje estava me sentindo muito bem, de verdade. Consegui dormir muito bem. Acordei inclusive sem despertador, 4h20 eu despertei. Então o corpo recuperou bem e por mais que esteja muito quente, né? Recife é uma cidade muito quente. Deu para entregar bem e é isso. E essa semana eu até dei um leve spoiler no último vídeo, que vai ser uma semana um pouco mais tranquila. Eu vou destrinchando ela, né, no decorrer para vocês. Mas é isso, primeiro treino da semana entregue, vamos que vamos fazer dessa semana mais uma semana incrível de treino. E ao te aproveitar que eu trouxe para vocês a subdivisão do leve dentro da rodagem leve, quero falar aqui como é que eu escolho qual que é o leve que eu vou usar para o dia e qual ou quais métricas eu me atenho para estar de fato no leve que eu quero estar. Primeiro, em relação a como é que eu escolho qual que é o leve. O leve é muito leve, pessoal. Eu uso ele quando eu quero me poupar, quando eu quero me regenerar, quando eu estou mais cansado, quando eu estou mais fadigado, quando eu tenho um treino do dia seguinte mais forte. Então, eu coloco esse leve muito leve realmente para entregar ali o volume, sem gerar fadiga, dar uma soltada. É assim que eu faço. O leve confortável, eu uso ele em dias como hoje. Dias que eu estou me sentindo muito bem, que a perna está solta, que meu dia seguinte não é um treino tão exaustivo assim. Então eu realmente deixo fluir e acaba ficando nesse leve confortável. E o leve firme, que seria o leve mais forte ali da margem, eu uso ele geralmente nos treinos do sábado, porque eu consigo me recuperar bem da qualidade da quinta-feira. Então sexta-feira é um treino regenerativo, e aí o sábado eu costumo estar bem, eu cuido bastante de hidratação, de nutrição, etc. Então o corpo tem que estar bem. E o domingo é sempre um treino leve ou regenerativo. Então é tranquilo, então eu deixo fluir mesmo, e aí faço esse leve mais firme. E aí quais são as métricas que eu me atenho? Porque a gente podia destacar 3 aqui, que é percepção, frequência cardíaca e pace, né? O ritmo ali da sua zona. Eu uso para o treino leve, a percepção está sempre em top 1, tá? Independentemente de qual leve que eu esteja falando, eu vou pela minha percepção. O segundo parâmetro que entra, eu uso a frequência cardíaca, tá? Eu uso sempre um monitor aqui de frequência. O meu treinador é um cara que ele não gosta tanto de se ater assim à frequência cardíaca, porque ele fala que muita coisa influencia, e de fato influencia, cafeína, sono, clima, etc. Mas eu gosto, tá? E eu uso a percepção, que é o que ele pede, né? Primeira percepção, sempre. Depois frequência cardíaca e depois o ritmo. Então o ritmo ele acaba sendo só realmente um subproduto ali da sua percepção com a sua frequência cardíaca. Enfim, o que tem ali pro dia. Fechado? Terça-feira agora, são exatamente
4h29 da manhã, meus amigos. Pois é, quem acha que morar em Recife, morar no lugar quente é brincadeira, não, tem que começar cedo a treinar. A gente acordou 3h20 da manhã hoje, tem que querer muito. A gente, dia de terça, dia de pista, a gente tem uma pista que a gente tem acesso que é do lado da nossa casa, mas hoje a gente vai para uma pista que fica na Universidade Federal de Pernambuco, que fica a 12 quilômetros da nossa casa, então há uns 20 minutos de carro, porque vai ter o que a nossa assessoria, é um evento que tem todo mês na assessoria, chamado Bora Day, que é um treino em conjunto basicamente, são 6 a 12 séries de 1000 para todo mundo, onde a ideia é fortalecer a comunidade, né, treinar junto e tal, fazer um pelotão, fazer uma resenha, mas no nosso caso a gente vai seguir com o nosso treino normal da planilha mesmo, porque não é obrigatório fazer, não é obrigado estar no Bora Days, mas estaremos lá pelo menos com o pessoal na pista, né? Então a gente vai estamos fazendo esse deslocamento aí pra lá, e é isso. Meu treino hoje, eu tenho 3 de 2000, tá tranquilo, não tá também num ritmo muito puxado não, 2 minutos de descanso, mostro pra vocês um pouco melhor depois como ficou o treino, mostro um pouco do Bora Day também pra vocês, enfim, é isso. Vamos que vamos, muito sono ainda, mas daqui a pouco eu acordo. Olha a situação do pós-treino aqui, meu amigo. Só os fortes, irmão. Não é não? Fala aí. É de verdade ali, ó. É isso aí, meu amigo. Verdade, Aí, ó. Turma ali ainda, dando tiro. Mas hoje encaixou muito bem. E essa semana, eu vou destrinchar ela pra vocês ao longo dela, mas vai ser uma semana mais tranquila. Então, bom pra dar uma recuperada. Falei com a Lê, não faremos polimento pra prova de meia maratona que eu comentei no primeiro vídeo. Então a gente, por não ser uma prova tão alvo assim, iremos seguir com volume, e aí obviamente vou chegar com a perna um pouco mais cansada, mas é para fazer uma prova firme, não para deixar ali 100%, bater, enfim, o máximo, mas vai ser bom para ter uma noção de como as coisas estão. E é isso, agora partir para casa, seguir com o dia, né, e depois seguir com a semana de treino. Treino feito. 14 km de rodagem hoje, tranquilo, sem estímulo. Essa semaninha tá mais tranquila, só estímulo na terça-feira. Amanhã mostro pra vocês e a gente finaliza a semana, né, amor? Semana pré-meia maratona. Finaliza só domingo, né? Pois é, tá vendo que vamos. Entregue, treino hoje 28 km, que pela voz aqui já dá pra perceber que minha imunidade deu uma caidinha essa semana. Na segunda-feira eu comecei a sentir um pouco na garganta, mas de boa. Segui acompanhando, então eu acompanho sempre as métricas aqui do Garmin de VFC, de frequência de repouso, sono, etc. Tava tudo ok, fui seguindo com a semana, aí quando foi de quinta pra sexta, aí começou um pouco de congestão, aí já abri um alerta, mas aí ontem eu fiz aquele treino regenerativo, e fiquei de boa, coração tranquilo, percepção de boa. De ontem para hoje dormi bem, aí falei, vou pro treino. E aí acabou saindo o ritmo como sempre. E eu falei para vocês no começo do vídeo, sábado eu costumo fazer nesse leve um pouco mais firme, né? Mas eu vou pela percepção e olhei relógio basicamente, pessoal, virando os quilômetros aí. E é isso, 28 quilômetros para conta. Um total na semana já de 73 quilômetros, tem que ir amanhã também. Comer agora? E é isso, né? Comer, Descansar. um cuscuz e descansar. Bora.
Caralho, amor. Semana entregue. Último dia aí, domingueira. Fechando 83 quilômetros na semana. Essa é a minha semana de maior volume da vida. Então, assim, muito bom. Me sentindo muito bem. Dá pra perceber que ainda estou congestionado, né? Mas tô me sentindo muito bem. Dormimos muito bem hoje. Então, assim, eu falei pra vocês ontem, né? Que eu acompanho muito as métricas também, né? Além da minha percepção. E aí, VFC já deu bem tranquilo. Enfim, sono também de boa. Então, aparentemente, tudo fluindo muito bem. Hoje foram esses 10K bem tranquilos. Eu até pensei em fazer um leve, naquela vibe mais leve e confortável, né? Então, eu poderia até puxar um pouquinho mais. Porém, como semana que vem é semana de meia maratona, então aguardem aí que o episódio 3 já é o episódio que vai ter a prova, tá? Uma semaninha um pouco mais reduzida, mas no final dela vai ter a prova, que vocês vão acompanhar. E é isso. Eu tenho que comentar uma coisa com vocês aqui que foi bizarra e engraçada, que pra mim é a definição de que realmente eu estava num treino leve, assim, regenerativo, sensação de esforço zero. Só pra dar um pouco de contexto pra vocês entenderem, a gente foi fazer esse treino na esteira, né? E aí a primeira esteira que eu peguei tava com problema. Aí logo eu mudei, fui pra uma outra esteira e aí beleza, levei minhas coisas, tá? Meu celular, tal, minha chave do carro. Aí, beleza. Peguei, tava lá no treino, tal, tava fazendo no quilômetro 4 e eu tava assistindo o podcast. Só que eu entrei, galera, num flow tão absurdo, assim, eu viajei tanto nas minhas ideias, que por um momento parece que eu devo ter achado que o que eu estava olhando era a tela da esteira. Então o podcast estava passando na tela da esteira. Aí eu olhei assim e não vi meu celular. Juro, eu dei um pulo da esteira. Juro, bizarro assim. Tipo, eu tomei um susto, dei um pulo na esteira. Falei, caralho, devia ter passado, sei lá, uns 20 e poucos minutos. Aí eu fui lá na outra esteira. Que era do outro lado, tá? Era aí eu perguntei pra mulher, você viu o celular? Ela, não. Aí eu fui lá na recepção. Eu falei, caralho, vai pegar meu celular. Aí quando eu vi... Não, eu tava do lado dele sem entender nada o porquê que ele tinha pulado da esteira. Eu não sei se eu preciso de ajuda, se isso aí... Juro, que surreal, sério. Foi a definição do como que, assim... Cara, minha mente desligou num ponto que eu fui pra outra dimensão. Quando tu me contou, eu fiquei com vontade de rir. Eu fiquei rindo tanto que eu fiquei fraca. Juro, surreal. Pra você ver como que, sabe? TDAH, essas corridas... Juro, é quase que uma meditação, porra. Eu fui pra um outro lugar. Mas enfim. E eu nem percebi que eu estava com fone de ouvido e eu estava escutando alguma coisa. Enfim, bizarro. É isso. E aí, galera, só realmente pra finalizar esse vídeo aqui. Semana finalizada, então mais um episódio aí, mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos. Como eu falei, semana que vem, semana de meia maratona. Vai ter toda a semana documentada aí também. E é isso, tamo junto.